computador. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, turma boa. Tá chegando, a Jane tava, Jane, você me perguntou e aí eu fiquei confuso, porque eu tô dando aula no outro seminário também, sabe? Que é do Centro-Oeste. Ontem eu dei aula lá para os seminaristas do Centro-Oeste. E aí eu fico meio confuso, porque uma começou numa data, outro começou na outra. Tá perdoado, bispo. Eu fico É meio. que Aí eu falei, no vamos Pastor perguntar. Bolivar, é que no Pastor Bolivar na quinta-feira foi a oitava, né? Ah, então. Eu falei, então deixa eu perguntar, vai que Então, essa já é a nona, tem que entregar a tarefa não, hoje. ainda tem mais uma semana, então, né? Para entregar. Tá, não, tá feita, que eu só não enviei Ah, ainda. que legal. Então, fica de Obrigada, aviso aí para obrigada. todo mundo que temos mais uma semana para a entrega das tarefas e vai ser a penúltima semana que vem, né? A penúltima aula semana que vem. Eu tenho que dar uma olhada, porque a semana que vem eu estou na Ressurgência. Vocês conhecem, já ouviram falar da Ressurgência? É um evento muito bacana que atrai muitos pastores e líderes e eu tô escalado lá para ser um dos palestrantes. Então, eu dou palestra na segunda e na terça. E é em Campinas. Eu vou estar voltando de viagem. Eu vou ver como é que a gente vai fazer essa aula aí. Eu vou ver se eu consigo dar a aula, porque eu acho que vai ser ruim. Mas o senhor pode gravar, se eu não me Eu acho que eu engano, posso e gravar depois. alguma coisa e deixar para vocês como tarefa, alguma coisa para Isso, compensar. exato, exato. Estou já prevendo, olha, foi bom você colocar, porque realmente terça-feira que vem eu não eu já sei que segunda eu não vou voltar, porque eu até anunciei, mas na terça eu não chego a tempo. Termina lá por volta das 5h30, está marcado para terminar. 5h30? Terminou 5h30, como é que eu vou chegar em São Paulo? Nunca, para o horário da aula, O né? senhor tem domingo inteirinho para fazer isso. Eu vou fazer então, preparar com antecedência alguma coisa. Domingo, você sabe que o domingo do pastor é livre, é tranquilo, sossegado, então vai dar tranquilo. Achei que era segunda-feira. Não, tô de zoeira, né? Que é ironia. Tá, tá. Quando menos a gente tem É, domingo o tempo. senhor não faz nada mesmo, o Não pastor faço não faz nada, nada, final de bispo semana é nada. tranquilo, então vai dar certo, vai ficar Tá certo, sossegado. bispo. É isso aí, gente. Muito bom estar com vocês. Vamos começar orando, né? Pedir para o Amém. Minoro. Minoro, você ora ao Senhor para o início da nossa aula? Oremos. Filho Deus, eterno Pai, só nós queremos te agradecer por cada vida de cada aluno que está aqui hoje. Queremos te pedir pela vida do bispo também, que tudo que for ensinado, que tudo for aprendido, Pai, seja para engrandecer o teu nome. É esse o nosso objetivo, que nós estamos aqui. Aprender para ensinar outras pessoas, para que o teu reino possa crescer e se multiplicar. Nos ajuda nesse intuito, Pai, de aprender mais sobre a tua palavra. Nos ajuda. É isso que nós estamos te pedindo por Espírito Santo. Venha falar nos nossos corações nessa noite. Isso te peço, te agradeço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Muito bom, pessoal. Vocês chegaram a ver uma postagem que eu fiz hoje lá no grupo, que é uma resposta minha. Alguém que tem um vídeo meu lá sobre o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Depois eu mostro isso para vocês. E ele, assim, virou uma febre, não sei quantas mil. Cê- Então, alguém ontem, me respondeu falando assim, e o calcanhar de Aquiles do arminianismo é a ira de Deus e tal, tal, tal. Eu postei lá, tá, no grupo, pra vocês verem. Porque para eles, calvinistas, fica irreconciliável aquelas passagens bíblicas a respeito da ira de Deus em relação aos pecadores, aos impenitentes, com a perspectiva arminiana. E eu não entendi por que eles pensam isso, por que eles acham que isso é um calcanhar de Aquiles para a gente. Para mim, eu nunca vi problema algum com aquilo, porque eu defendo a ideia da ira de Deus. Eu compreendo a ira de Deus nas passagens bíblicas que tratam do assunto. E eu não vejo nenhuma incompatibilidade dela com o livre-arbítrio humano, com a doutrina arminiana. Por quê? Porque simplesmente a ira de Deus é justa. Pura e simplesmente por isso. Ela é justa. Da perspectiva calvinista,
a ira de Deus, ela existe em relação aos réprobos, ou aos não eleitos, como algo já desde antes da fundação do mundo. Antes das pessoas praticarem o mal, terem nascido, Deus já teria destinado a elas ao inferno, ou seja, as pessoas nem praticaram nem bem nem mal e já estavam condenadas ao fogo do inferno. Então, essa é a perspectiva calvinista, mas essa não é a perspectiva arminiana. Nós não acreditamos numa justiça de Deus, que a gente entende ira de Deus como a manifestação da sua justiça. Não vemos a justiça de Deus como arbitrária, né? Então, a alma que pecar, esta morrerá. Então, o juízo de Deus é contra toda impiedade, contra toda maldade. Como toda raça humana pecou, toda ela está debaixo da ira de Deus, do justo castigo. Ela está num caminho, né, rumo à condenação. Mas quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus se manifestou Salvador em Cristo Jesus, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então, Deus nos livra da ira vindoura através de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o juízo de Deus, a sua ira, manifestou-se, foi derramada sobre o Filho de Deus, que é o Cordeiro de Deus. Então, ali se fez a justiça, e quem olhar para a cruz, e quem olhar para Cristo, e fizer como o cego de Jericó, clamar assim: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, esse alcançará a misericórdia, né? Então, por isso, a graça de Deus se manifestou salvador a todos, porque Deus não quer que ninguém pereça. Então, a ira de Deus, a justiça de Deus, acabou recaindo sobre o Filho. Ele é propiciação pelos nossos pecados, ele fez propiciação pelos nossos pecados. Então, é através dos méritos de Cristo que são estendidos a todos os que creem. O caminho é a fé. Esse é o caminho de olhar para a cruz. Lembra como quando o povo pecou ali no deserto e ficou com uma praga de morte? E aí Deus, isso era uma manifestação do juízo de Deus, da ira de Deus contra o povo de Israel, por causa da infidelidade do povo. Quebraram a lei de Deus e estavam agora debaixo da ira do justo juízo de Deus. Aí Deus manifestou sua misericórdia. Através de Moisés, as pessoas estavam morrendo, estavam sendo condenadas, né, com uma grave enfermidade, a caminho da morte, e, de repente, o Senhor orientou a Moisés: olha, aquela serpente de bronze, lembra disso? Então, levanta essa serpente de bronze e aqueles que estiverem debaixo dessa maldição, que é a maldição do pecado, desse juízo, dessa condenação, dessa ira de Deus, eles vão ser salvos quando olharem para a serpente de bronze. Lembra disso? É isso. Então, Deus propiciou um meio de salvação, de misericórdia e de graça ali para o povo de Israel. A mesma coisa em relação a toda a humanidade. Jesus foi levantado, né? E quem olhar para Cristo encontra nele a redenção. A salvação, então, está aí disponível a todos. Portanto, a ira de Deus é justa, se manifesta contra toda impiedade, mas Deus é bondoso, misericordioso, compassivo, propiciou uma salvação tão grande, tão tremenda. E agora, através dos pregadores, ele convoca, ordena a todos, indistintamente, em todos os lugares, de todas as etnias, povos, que se arrependam. E quem olhar para Cristo escapa da ira vindoura. Tem a salvação. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro está salvo. É como
no Êxodo, né? O anjo da morte vai passar. Há um meio de salvação. Estejam debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Esse é o meio de salvação. Eu entendo que se um egípcio se colocasse debaixo desse sangue, estaria também salvo, tá bom? É assim que eu entendo. Muito bem, gente, então vamos que vamos. Tem alguma pergunta, alguma consideração a respeito? Ou qualquer outra pergunta, pode fazer nesse momento. Eu vou então para a aula de hoje. Vamos falar um pouquinho de John Wesley. Eu cheguei a comentar com vocês sobre a soteriologia de Wesley, sobre a experiência dele. Cheguei a comentar? Alguém lembra disso? Eu dou tantas palestras e às vezes eu fico um pouco confuso com o que eu já passei ou não. Quero só dar um apanhado geral, rápido, sobre isso. Aqui no curso eu ainda não falei sobre isso, né? Então, vamos lá. Vamos que vamos. Soteriologia wesleyana. Um rápido apanhado, tá? Dessa soteriologia wesleyana. Começa o seguinte, a formação de John Wesley era uma formação anglicana que tinha uma veia mais legalista. Mais legalista. E isto se vê antes de 24 de maio de 1738. Aqui, no caso, 1730, no seu diário, olha o que a gente encontra no diário de Wesley. Essa aqui é a versão da Editel, tá? Página 76. O que John Wesley escreve no seu diário, sendo ele já um pastor, sendo ele um missionário, um metodista, já líder do movimento metodista. Olha pelo que ele passava. Por meu esforço contínuo em manter toda a sua lei, aí veja o legalismo dele, tentar a salvação pelo esforço, tentar a salvação pela observância da lei. Fui persuadido de que poderia ser aceito por ele e estaria em um estado de salvação mediante as obras, mediante a lei, mediante o esforço. Essa era a concepção de John Wesley. Então, guarda essa informação que é muito importante. Em 1730, comecei a visitar as prisões, ajudar os pobres e doentes na cidade e a fazer o bem tanto quanto pudesse, com minha presença e minha pequena fortuna. Jejuns, quartas e sextas. Quem é que faz jejum quarta e sexta hoje? Esse homem era muito religioso, muito dedicado. Ele está fazendo isso já há anos, desde 1730. Visitando prisões, ajudando os pobres, os doentes da cidade, fazendo bem tanto quanto podia, distribuindo, dinheiro, socorrendo os pobres, jejuando. Eita, homem dedicado, gente. E ele está procurando a salvação através de tudo isso. Tudo que ele está fazendo é muito bom. O problema é a motivação. O problema é que ele não tem certeza da salvação e tenta alcançar a salvação pelo próprio mérito. Não é errado o que ele está fazendo. É errado porque ele está fazendo isso, né? Ele não conhece a graça de Deus. Veja só. Ainda na sequência, né? Todavia, depois de continuar por muitos anos nesse curso, vi-me perto da morte. Possivelmente fala daquele episódio em que ele está no meio do oceano e o barco está prestes a afundar. Quando ele tem medo de morrer, quando ele não tem certeza da salvação, quando ele fica muito angustiado. E não pude, olha, diante da perspectiva da morte, ele diz, não pude me certificar
que tudo isso me deu algum conforto ou alguma segurança da aceitação para com Deus. Olha tudo que ele fazia. Agora, diante da morte, ele não tem certeza da salvação, mesmo sendo tão religioso, mesmo com tanto jejum, mesmo com tanta generosidade, mesmo com tanta dedicação aos doentes, aos presidiários e a tudo mais, né? Continua, agora já na página 77, mas é tudo na sequência. Nesta maneira refinada de confiar em minhas próprias obras e em minha própria retidão, tão zelosamente inculcada pelos escritores místicos, e aí ele está já dando nome aos bois, dizendo, né, que aqueles escritores místicos que ele tanto admirava e lia, e que tinham coisas muito boas, mas tinha uma pegada legalista. Então a gente tem que saber, até quando a gente vai ler Tomás de Kempis e tantos outros, a gente tem que saber o seguinte: examinar tudo, reter o que é bom. Tem muita coisa boa ali. E ele admirava, mas ele acabou absorvendo uma teologia legalista, um conceito de salvação pelos méritos, pelas obras. Arrastei-me pesadamente, não encontrando nenhum conforto. Ou seja, era uma dedicação, era um empenho incansável, uma luta para poder agradar a Deus, né? E depois uma insegurança. Será que já fiz tudo o suficiente? Será que Deus já se agradou de mim? Será que Ele tem um lugarzinho para mim no céu? Será que eu já fiz por merecer? Já fiz o suficiente para merecer isso? Olha o conceito dele. Arrastei-me pesadamente com todos aqueles fardos pesados, difíceis de carregar, e sem encontrar nenhum conforto, principalmente diante da perspectiva da morte. Ainda, olha, tudo na mesma sequência, tá? Veja, página 77. Todo o tempo em que estive em Savannah, isso é a sua missão lá nos Estados Unidos, na Geórgia, estava dando socos no ar, ignorante sobre a retidão de Cristo. O que ele quer dizer com retidão de Cristo? A retidão que vem da justificação. O justo justificando o pecador. A retidão de Cristo, que através de uma fé viva nele, traz a salvação a todo aquele que crê. Ou seja, ele não conhecia, ele não estava convicto de que a salvação era pela fé nos méritos, na retidão de Cristo, na justiça de Cristo que justifica o pecador. Nem tinha o testemunho do Espírito Santo com o meu espírito e com certeza não poderia, uma vez que eu buscava isso, não pela fé, mas, por assim dizer, pelas obras da lei. Olha que testemunho de John Wesley. Durante anos de sua juventude, dos primeiros anos de seu ministério, ele como missionário nos Estados Unidos, todo um drama, todo um drama. No seu sermão 44, que é denominado o pecado original, isso já posteriormente, né? John Wesley, ele revela o seu conceito, agora bíblico, adequado, que ele não tinha anteriormente, a respeito da condição humana, daquilo que a gente poderia chamar de depravação total, ou seja, não no sentido de que nós estamos completamente fadados a só viver pecando, pecando, pecando e fazer o pior que... Não, mas no sentido de que nós não estamos aptos para cumprir satisfatoriamente tudo que Deus demanda de nós, toda a lei do Senhor, né? Ou seja, não somos capazes
de conquistar méritos suficientes para adentrar o céu, para conquistar o nosso passe, a nossa entrada no céu. Portanto, nesse quesito, estamos mortos em delitos e pecados, todos arruinados. Não é que a gente não pode fazer o bem. Olha quanto bem o John Wesley fazia, né? Ele fazia o bem. Não é que ele não pode fazer bem algum. Ele fazia muito bem até, mas ele percebia que ainda era pecador. Ele não conseguia, por sua própria vontade e esforço, cumprir satisfatoriamente tudo o que a lei exige. Então, sempre ficava encucado, sempre ficava com o pé atrás, sempre ficava na dúvida. Não tinha paz, não tinha o conforto. As obras, o caminho das obras, não trouxe, o caminho não trouxe para ele a paz, a certeza da salvação, o testemunho do Espírito, com o seu Espírito, de que ele era um filho de Deus. Veja que complicado. Agora ele já mudou de perspectiva. Esse sermão revela já o seu conceito renovado, já da graça de Deus. Nós, como quaisquer outros homens, estamos por natureza mortos em delitos e pecados, sem esperança e sem Deus no mundo. E, portanto, somos filhos da ira, que todo homem pode dizer: fui gerado em iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu, que não há diferença, visto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, daquela gloriosa imagem de Deus segundo a qual o homem fora originalmente criado. E daí, quando o Senhor olhou do alto para os filhos dos homens e viu que todos se desviaram, que eles se tornaram todos abomináveis, não havendo nenhum justo, sequer nenhum, ninguém que verdadeiramente busque a Deus, ou seja, de fato, ninguém que conquiste por sua própria vontade, esforço, dedicação, santificação, os méritos, os créditos para entrar no céu. Então, esse é o conceito. Aí chega a... Vocês querem falar alguma coisa? Eu estou vendo o Antônio Carlos e a Jane. Pode falar. Isso. Ah, Bispo, em relação a essa questão, então, da certeza da salvação, a gente não é um pouquinho arrogante se alguém perguntar: "Você tem certeza que você vai ser salva? Ou que você é salva? Vai para o céu?" Alguma coisa assim? Não é um pouquinho de arrogância ou é uma declaração de fé mesmo? Olha, depende de quem é que está dizendo isso e em que sentido está dizendo isso. Eu vejo assim. Qual é a certeza que eu tenho? Eu vou falar de mim aqui. A certeza que eu tenho é de que Jesus é o Salvador. Olha só como já muda uma perspectiva. Eu tenho certeza de que ele é o Salvador. A outra certeza que eu tenho, de que ele morreu na cruz pelos meus pecados. Que ele me ama. Que ele tem compaixão de mim. Então vai guardando essas informações. Eu tenho outras certezas também. Eu tenho a certeza de que eu creio, eu sei que eu creio em Cristo. Eu sei que eu confio nele única e tão somente como meu Salvador. Então eu tenho essa percepção muito clara dentro de mim. A outra coisa que eu tenho sabe esse testemunho do Espírito de que John Wesley fala? E aí a gente poderia abrir um baita parênteses para tratar disso, né? Isso é uma coisa um pouco... Eu acho que a gente sempre tem que colocar isso somado com uma série de outras coisas. Isso não pode ser isolado, porque a gente pode se enganar, ou seja, a gente pode achar que tem o que não tem. Mas aquilo do Espírito testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus é algo muito bonito, é algo que, como cristãos, a gente tem, sabe, uma comunhão com o Espírito Santo. É uma coisa assim, difícil, uma paz de Deus, uma paz de Deus aqui. Um testificar do Senhor de que eu fui aceito, de que, a despeito dos meus pecados, das minhas fraquezas, das minhas limitações, eu olhei para Ele, eu criei nele e Ele me perdoou. Eu tive a sensação do perdão dos pecados. Isso é uma coisa extraordinária. A sensação. Ele me perdoou, Ele me ama.
A cruz, eu estou ali na cruz, naquela cruz. Eu clamo. Sabe aquilo que o cego de Jericó, por isso a propósito eu citei? Porque um calvinista, ele vai estar muito mais inseguro que um arminiano. Por quê? Olha só. Eles dizem o contrário, mas perceba bem. O calvinista sabe, segundo a sua teologia, que Cristo não morreu por todo mundo. Que, de fato, a cruz não é compaixão de Deus para toda a humanidade. Então, ele vai ter que ter essa arrogância que você está falando assim. Ele vai ter que ter essa arrogância e falar assim, eu sou um escolhido. Aí isso é uma arrogância, eu sou um escolhido. E se eu não sou um escolhido, eu não adianta eu clamar que nem o cego de Jericó. Não adianta eu fazer mais nada. Sabe? Não adianta, eu não vou ter a fé, eu não vou fazer nada. Então, vai ficar um negócio bem complicado. Já um arminiano que acredita que Cristo morreu por todo mundo, que ele é propiciação pelos pecados do mundo todo, que Deus ama todo mundo. Então, não importa a minha condição, a condição em que eu esteja, o mais vil pecador, da perspectiva arminiana, quando olha para a cruz e clama por misericórdia, encontra a compaixão de Cristo e imediatamente, instantaneamente, está à disposição dele. Olha que coisa extraordinária, não é não? Então, essa é uma certeza que eu tenho. Eu tenho uma certeza não de mim, eu tenho certeza dele. Ele é o Salvador. Eu olho para o Salvador e eu clamo por sua misericórdia. Eu confio nesse Salvador. Então, isso é extraordinário. Então, isso dá muita confiança. Então, a minha salvação está em Cristo. Enquanto eu estiver em Cristo e confiando nele, esperando nele, eu estou salvo. E se pecar? Eu continuo tendo Cristo como um advogado, não como um juiz, né? Eu confesso os meus pecados. Então veja que o pecado não está acabando com a minha salvação. O pecado está estorvando a minha caminhada com Cristo. Aí o que acontece? Eu confesso o meu pecado. Eu me coloco diante dele mais uma vez, cotidianamente. Ele perdoa os meus pecados. Então, não é aquele negócio, pecou, perdeu a salvação. Não tem nada disso, né? Nós mesmo convertidos continuamos sujeitos à queda, ao pecado, a fraquezas, mas olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Está entendendo? Então, aí que está. Eu acho que não tem uma arrogância nisso, sabe por quê? Porque eu nunca me sinto melhor do que quem quer que seja. Aí, por isso, não há uma arrogância. Esse Salvador não é para ser só meu, ele é para ser de todo mundo. Eu não olho para nenhum perdido e me sinto melhor do que ele, porque ele me alcançou, ele me amou quando eu era adversário, quando eu estava morto em delitos e pecados, quando eu era rebelde, todos nós nos desviamos. Então eu olho para ele e falo assim, Cristo morreu por você, ele não me ama mais do que ama você. Olha que coisa bonita que a gente pode dizer como arminiano, já o calvinista não pode dizer assim. Claro que Deus tem um amor especial apenas pelos eleitos. Uma graça só para os eleitos. A graça da perspectiva calvinista parece muito mais com aquilo que a gente chama comumente de sorte. Então, você ganhou a sorte grande. Se você nasceu e está do grupo de eleitos, você foi sorteado, né? Então, e não tem nada que mude a sua sorte. O outro teve um azar danado e não tem como reverter o quadro do azar. Sorte e azar parece mais a perspectiva calvinista sobre graça para mim e sobre a eleição. É isso, é Deus lá desde já fez o sorteio, já decidiu quem é que vai ser de maneira totalmente arbitrária. E se você teve a sorte grande, parabéns para você. Olha, mas se você não tem, você está perdido, não tem como reverter esse quadro. E tem um texto de Wesley que depois eu passo para vocês, que ele diz assim, pobre predestinista. Quem é que garante que você está entre os predestinados, entre os eleitos? E se não é esse o seu caso, olha, Deus nunca te amou. Nunca morreu. Cristo nunca morreu pelos seus pecados. Cristo nunca veio para você. Não adianta você chorar, não adianta você clamar, não adianta nada, né? Então, você está irremediavelmente perdido. Que desesperador é isso. Eu acho que um calvinista entra em parafuso. Já um arminiano pode falar assim, não, eu ainda recorro à misericórdia de Deus. A graça de Deus é sobre todos.
sobre todas as suas obras, como diz o Salmo 145. A graça de Deus é sobre todas as suas obras, as suas misericórdias são sobre todos. Ele é um Deus compassivo, ele ordena a todos em todos os lugares que se arrependam. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, temos o testemunho do Espírito, temos o conceito da graça universal de Deus, estendida a todos, expiação ilimitada para todo mundo, e o testificar do Espírito, e tudo isso nos dá muita confiança no amor, na misericórdia, na provisão de Deus. Mesmo quando a gente cai, ele ainda corre atrás da gente, ele vai atrás de Pedro, ele levanta, então o Senhor nos sustenta. Ele é quem nos guarda de tropeçar. E a gente ainda ora, Senhor, aumenta a nossa fé. A gente ainda ora assim, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Senhor, socorre-nos quando a gente está fraco. Então nós temos em Deus, aí pecou, ele é o nosso advogado, então caminha com ele, olha firmemente. Então é por aí que eu vejo que não há motivo de arrogância, porque a gente tem essa perspectiva da certeza da salvação. A minha certeza da salvação está em Cristo. Então, eu olhando para ele, estando nele, eu tô salvo e eu tenho essa certeza. Mas fora dele, eu não tenho certeza de nada. Quem mais? Porque não é sobre mim, né? É sobre ele. Exatamente. Então, Aí fica é, diferente. assim, Ele é que me sustenta, ele é o autor da fé, né? Ele é for que opera em consumado, mim, tanto querer como realizar. Mas, realizar. veja, desenvolvamos, pois, a nossa salvação com temor e tremor. Ele opera. É ele quem atua, ele está conosco, mas faça a sua parte também. E fazendo a sua parte, se você fraquejar, tropeçar, ele vai estar com você, ele vai te erguer, ele vai te levar, ele vai. Olha, ele é misericordioso e bom, confia muito na misericórdia do Senhor. É só por ela que a gente, sabe, se não fosse a misericórdia do Senhor, já teríamos sido consumidos, diz o Jeremias em Lamentações, capítulo 3. Quem mais? Antônio, né? Foi isso? Não, é o mesmo, é o Antônio Carlos e Jane. É que eu estou no Ah, computador. por isso que eu vi Antônio Carlos e Jânio. Eu falei, esse Antônio eu não conheço, mas eu vou conhecer agora. Não, é que eu estou no Então, computador dele. não eram duas pessoas, eram uma só. Não, 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 sou eu mesmo. Muito bem, veja só. Então, naquele drama dele, ele teve aquela experiência, mas uma experiência terrível de frustração. Ele diz assim, quando ele retorna, né, da sua viagem missionária, deu meio que tudo errado para ele lá. E ele volta cabisbaixo, ele volta confuso, ele volta frustrado. Tem o temporal. Ele se depara com a perspectiva da morte. Ele percebe nitidamente que ele não está preparado para morrer, ele não tem certeza da salvação, ele está afobado, ele está angustiado, né? O barco está para afundar, ele encontra os irmãos moravianos ali, os crentes da Morávia, e assim, pietistas, né? Eram mais luteranos, né? E que buscavam muita santificação e tal, mas que criam muito na graça de Deus e tinham certeza da salvação. Aí, nesse momento, ele fica confuso, ele fala assim, poxa, mas por que vocês não estão com medo de morrer? Estou vendo as mulheres tão tranquilas, as crianças até, muito tranquilas. Vocês não percebem que o barco está afundando? Por que vocês não estão apavorados? E a resposta foi, porque nós temos a certeza da salvação. Isso aí deixou ele desbaratar. Certeza da salvação era tudo que eu queria ter, era certeza da salvação. Mas como é que vocês têm certeza da salvação? Vocês guardam todos os mandamentos? Vocês fazem todas as obras? Será que vocês fazem mais obras do que eu para vocês terem esse conforto? Ou seja, e aí eles falam, não, é pela fé. A gente crê na cruz, na graça, no sangue de Cristo, nos méritos do Senhor. E ele fala, mas como é que isso é possível? Como é que vocês têm certeza? Aí tudo isso ele vai ouvindo ali. E aí ele chega, então, dessa viagem, em 1738, lá no, acho que é por volta do mês de janeiro, no começo do ano que ele chega, e ele passa, então, alguns meses até 24 de maio de 1738, ainda abalado, confuso, inquieto, e ele vai ter essa experiência fantástica com a graça de Deus. É dito que ele foi, aqui é bem resumido, tá? Que eu estou colocando para vocês algo bem mais resumido, mas para contar um pouquinho mais de detalhes,
ele diz que ele vai a contragosto nessa reunião, nesse culto aí. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja com muita alegria, com muito ânimo, mas às vezes a gente não está com esse pique todo. Mas é importante a gente ir mesmo assim. Ele foi mesmo sem vontade. E vai ter a maior experiência da vida dele. É um divisor de águas essa experiência. E ali a pessoa lia o prefácio da carta aos Romanos, que Lutero havia escrito, prefácio. E falava sobre a graça, sobre a justificação pela fé. E ele foi tocado. E esse aqui é o testemunho dele. Nesse momento, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo, Cristo apenas, isso é muito importante. Talvez ele confiasse em Cristo antes, mas confiava em Cristo, em guardar os mandamentos, em fazer todas aquelas coisas e tal. Era uma somatória, né? Ele cria em fé mais obras para a salvação. Não é que ele não cria que a fé era importante, não. Fé mais obras, Cristo mais isso e aquilo outro, aí sim eu teria condição de chegar e conquistar o céu. Então, desta vez, não. Coração aquecido, senti que confiei em Cristo, Cristo apenas para a salvação, e que uma garantia me foi dada de que ele tinha tomado os meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei do pecado e da morte, tomado para si, ou seja, ele tinha tirado os meus pecados, arrancado a culpa do pecado, e me salvo da lei do pecado e da morte. Ele experimentou aquilo que Paulo diz no final de Romanos 7, começo do capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o senso de perdão. A verdadeira fé viva em Cristo é inseparável do senso de perdão de todos os pecados. Está vendo aqui? No diário, praticamente na sequência. Isso aqui é uma descrição de todo o seu drama e da experiência que ele teve com a graça de Deus, com o perdão dos pecados. Ele ainda diz, agora já um pouco mais adiante, na página 114, a condição da nossa justificação é a fé somente, e não as boas obras. Visto que todas as obras feitas antes da justificação têm nelas a natureza do pecado. Ou seja, não há um momento em nossa vida que a gente possa dizer assim, olha, tudo que eu fiz está isento de pecado, é puro e aceitável diante de Deus, né? As nossas obras de justiça acabam sendo meio que como trapo de imundícia diante da santidade divina. Muitas boas obras podem estar misturadas no seu intento, ou seja, nas motivações, por pecados múltiplos, né? Ou seja, competitividade, vaidade, desejo de aparecer, desejo de mérito humano, de qualquer coisa assim vai saber, né? Quanto pecado pode ter numa boa ação, né? Se ainda que eu desse a minha vida, né, se não tiver amor, de nada me aproveitará. Ainda que eu distribuísse meus bens sem amor, de nada me serviria. Ou seja, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, fala exatamente sobre boas ações, ações tremendas, realizações bombásticas, fantásticas, espirituais, fé, fé para mover montanhas, profecia, revelação, línguas dos homens, dos anjos, martírio, sacrifício, generosidade, tudo isso pode acontecer, pode ser realizado, performado por cristãos sem
o amor. Olha que assustador, né? Então, aí complica. Então, é possível praticar boas ações sem a motivação adequada. Paulo, ou Wesley aqui, basicamente discorre sobre isso. A natureza do pecado permeando até mesmo as boas obras. Difícil dizer quando as boas obras são totalmente puras, isentas de alguma espécie de contaminação, né? Por fim, que a fé, que é a única condição da justificação, é a fé que está em nós pela graça de Deus. E ele coloca isso também. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É graça, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que vem a nós. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou. O Evangelho chega a nós, a palavra vem, a palavra está aí na tua boca, no teu coração. Se creres no coração e confessares com a boca, será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E só invoca porque a palavra veio a nós. Ela é que ativa a fé. Ativa a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, o Senhor propicia, ele cria uma série de condições que nos capacita a responder com fé. É a confiança certa de que o homem tem de que Cristo o amou e morreu por ele. Aquilo que eu falava para a Jane ali na resposta. Confiança certa de que Cristo o amou e morreu por ele. É isso que ele teve, uma confiança. Cristo me amou, morreu por mim. É isto que me traz a certeza da salvação. Não é alguma coisa que está em mim, é alguma coisa que está nele. Ele me amou, morreu por mim, eu creio nisso, eu creio nisso. Pronto, isso te dá a libertação, né, de toda culpa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Isso é maravilhoso. Calvinistas dizem que as obras não desempenham papel algum, nem antes, nem durante e nem depois da salvação. Bom, complicado isso, hein? Se for assim, os demônios seriam cristãos, não é mesmo? Não, porque eles creem. Né? Se é só crer e as boas obras não têm lugar nenhum na vida do cristão, que história é essa? Né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas para as obras. As obras agora se tornam fruto da salvação ou fruto do Espírito de Deus. Nascemos de novo, nascemos do Espírito, tudo pela graça, pela fé, mas uma vez nascidos, agora temos Cristo como nosso alvo, nossa inspiração, temos o Espírito que nos move, nos guia a toda a verdade e a toda boa ação. Então, agora é diferente. Fé sem obras, diz o autor Tiago, né? Da epístola de Tiago, é morta. Então, mostra para mim a sua fé sem obras, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé, diz Tiago. Ou seja, não há uma dissociação entre fé e obras nesse particular, como querem os calvinistas, né? Porque se for só fé e nunca mais tem lugar para obras na vida de um cristão, então os demônios estão salvos porque fé eles têm também. E tremem ainda, coisa que muitos cristãos nem têm, já perdeu o temor de Deus há muito tempo. Você veja que os demônios tinham medo de Cristo, eram cheios de dedos com Jesus. Ó, Senhor, olha, não nos mande para aquele lugar. Tem cristão que não está nem aí para a palavra de Cristo, para a presença, não treme na base diante de Cristo. Os demônios tremiam na base, obedeciam, né? Veja, os demônios obedeciam a Cristo, tinham medo, falavam, sai, não tinha como ficar. O negócio é complicado para o lado de muito cristão, ainda boca para fora, né? Sabe? Isso é complicado. De acordo com Wesley, então não basta crer como um assentimento, né? Intelectual, assim, só como eu creio, uma coisa assim. É preciso confiar de modo a se entregar e também a obedecer. Fé sem obras é morta. O que tem valor, diz John Wesley, ele pega esse versículo de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Isso aqui é muito,
Isso aí era repetido diversas vezes na boca de John Wesley. A fé, o que importa não é circuncisão ou não circuncisão. O que importa, meus irmãos, é a fé que atua pelo amor. Fé atuante pelo amor. E isso João vai dizer também na sua epístola. Como é que eu sei que eu estou salvo, Jane? O que que diz João? Porque você ama, né? Porque Deus é amor. Então, é o fruto do Espírito. Pelos seus frutos os conhecereis, e nós podemos nos conhecer pelo fruto. O Espírito que habita em nós nos leva a ter um coração mais generoso. Somos filhos da misericórdia, filhos do amor, um olhar mais piedoso, mais generoso, mais compassivo. Amamos, servimos, temos outra atitude, mudamos de perspectiva. A fé que se converte em ação. A mulher do fluxo de sangue creu e tocou. Tem uma ação. Zaqueu creu e correu atrás, né? Depois desceu da árvore. Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça, mas caminhou, obedeceu, foi, saiu da sua parentela, foi. O centurião, a mesma coisa, o cego de Jericó, a mulher samaritana, todos têm a atitude depois da fé. Fé que não gera obra, fé que não gera ação, fé que não nos move, é fé morta e ponto final. Então, calvinistas falam tanto sobre a graça soberana de Cristo, mas falham em perceber o seu poder transformador. Meus irmãos, graça é salvadora e santificadora. Graça não apenas salva, não apenas perdoa, ela santifica. Fomos eleitos, né, para a santificação. Então, não é uma eleição só para a salvação, é uma eleição para um estilo de vida. É uma eleição, um chamado para uma nova vida, né? Cristo não apenas perdoa pecados, mas purifica de toda injustiça e transforma vidas. A teologia wesleyana é mais otimista a respeito do poder da ação soberana da graça de Deus transformando as pessoas. E aí um equilíbrio wesleyano entre fé e obra, justificação e santificação, santificação pessoal e santificação social, o agir de Deus é responsabilidade humana. Tá? Isso a gente vai ver bem. O poder e propósito da graça, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, então a abrangência dessa graça, ela é salvadora, graça é salvadora, ela nos ensina, ou seja, ou nos educa, dependendo da versão, a renunciar. Portanto, a graça nos leva a uma atitude de renúncia das obras pecaminosas do passado, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Não é santificação lá na eternidade, não, é já aqui e agora. Tá? Essa é a graça salvadora para santificação. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade, redimir da maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Aqui, Paulo, apóstolo da graça, falando de salvação, pela graça que nos leva às boas obras, à santificação, à atitude de remidos do pecado, da maldade do mundo, tirados do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor, sendo agora, se tornando sal da terra, luz do mundo, poder para ser testemunha de Cristo, poder do Espírito Santo, tudo isso é maravilhoso. Então, o processo de salvação, o Wesley descrevia como uma casa. Então, ele fala que a varanda é a graça preveniente. É como se a varanda fosse assim, aquele portal, aquilo que você enxerga da casa, que é muito bonita, que é uma casa bonita, que está convidando você para entrar, que você quer conhecer as suas dependências, então, que te atrai. Que te atrai. E depois tem a porta, aí você tem para entrar dentro da casa, você tem que passar pela porta. Essa porta é a justificação. E os cômodos, onde você deve viver, você tem que viver dentro dessa casa. Então, está entendendo? É a santificação. Ele diz mais ou menos isso. Então, a graça que te atrai, a graça preveniente, aquilo que te
te atrai para essa casa, te convida para essa casa. É uma casa que se convida para você. É sua, ela se apresenta para você. Venha, você não quer estar precisando da casa. Então, toda essa parte exterior dela, essa varanda, ela é chamativa para você, e depois você tem que entrar dentro pela porta, e lá dentro você tem que viver. Agora você vive diferente. Os cômodos dela, ela tem uma propriedade para você. Você é uma nova criatura, você é o templo de Deus. Então, a justificação é varanda. Bom, já falei sobre isso, e aí a gente passa depois a falar um pouco sobre a inteira santificação, que é uma outra parte que a gente já começou a arranhar agora. Tá bom, gente? Vamos para o intervalo. Se tem algumas perguntas ou comentários a fazer sobre isso que a gente falou agora, fiquem à vontade. Deu para entender aí a experiência de 24 de maio de 1738 de John Wesley, perceber que ele era legalista, agora conheceu a graça, isso teve um efeito bombástico na sua vida, a sua perspectiva. Ele continuou praticando boas obras, só que agora fazia com uma leveza, né? Com a certeza da salvação. Não era para ser salvo, mas porque foi salvo, porque foi alcançado. Agora era fruto do Espírito, é uma outra perspectiva. E ele, agora, crendo na graça de Deus, ele vai evangelizar os presidiários. Wesley e os metodistas se dedicavam como nunca, nenhuma outra religião da época era tão dedicada à salvação dos perdidos, do ladrão na cruz como Wesley. E aí tem todo um trabalho que eles faziam para aqueles que estavam no corredor da morte, para aqueles que estavam caminho da forca. Eles subiam nos carros, e Wesley fazia isso, e os metodistas também subiam naqueles carros onde a pessoa que ia ser enforcada estava lá, porque eles criam que aquela pessoa podia ser salva se conhecesse o evangelho. O evangelho podia alcançá-las, e eles eram recriminados pelos anglicanos, pelos legalistas, como essa pessoa só fez o mal, é um assassino, é um ladrão, merece a morte e tal, e agora vocês vão pregar o quê? Sabe, salvação, esses vão para o céu? Que coisa, sabe, que fácil, né? Que não sei o quê. Era isso, porque não conheciam a graça de Deus. Agora Wesley conheceu a graça de Deus e vai pregar para esses que estão morrendo nos hospitais, morrendo antes de irem para a forca e tudo mais, e vai também crer na santificação social. Ele vai promover escolas, vai surgir a escola dominical nesse contexto de Wesley, vai surgir várias escolas, vai surgir também a reforma dos presídios, preocupação com os perdidos, com justiça, a libertação dos escravos, combater o tráfico negreiro, tudo isso porque um homem conheceu a graça de Deus e o poder transformador dela para mudar a sociedade, para mudar o coração, o indivíduo, o país, tudo isso é fé. Olha, essa é a perspectiva wesleyana. A gente espera ter dado uma pitada aqui boa, e a gente entra aí um pouquinho mais na inteira santificação para vocês perceberem o poder dessa graça, que não é só para perdoar pecados, não é só para empurrar a sujeira para debaixo do tapete, não, é para mudar o homem, para lavar a alma e fazer diferença. Diga aí, é o Navarro. Chega mais, Navarro. Bispo, essa primeira fase aí, onde a gente vê Wesley aí tentando uma justificação por obras, né? Ele já estava fundamentada essa prática. Ela já era de certa forma fundamentada na teologia arminiana? Ou não? Não, Ou isso ele desenvolve depois? não, isso Eu fiquei era. um pouco confuso. Não tem nada a ver com o arminianismo. Muito pelo contrário, Certo. tem nada a ver. Sim. Isso tinha a ver com o grupo de anglicanos. Por exemplo, tinha uma ala anglicana muito forte naquela época, que era mais legalista, entendeu? A gente tem que entender que a igreja anglicana, ela surge assim, a reforma anglicana, ela é muito peculiar, né? Ela surge ali com Henrique VIII, toda aquela questão do divórcio e novo casamento. Então, uma ruptura também por outros interesses políticos e tal, nacionalistas, com o Roma, né? Com o Papa e tal, aquela coisa toda. Então,
de uma hora para outra, o que que aconteceu? De uma hora para outra, eles se tornaram protestantes. Então, aí pegaram a veia de Lutero, de Calvino, essa coisa toda, todo esse pacote do movimento reformista. Então, eles bebem dessas águas, mas tinha ainda muito ranço legalista, né, medieval, que vinha lá desses místicos, sobre conquistar dos monges, de conquistar a salvação pelos próprios méritos, de se santificar, de se sacrificar, de fazer por merecer, do caminho de santidade e tudo mais. Então ele bebeu muito dessas águas. Então isso fez com que ele passasse por esse drama de uma pessoa muito sincera, um sincero filho de Deus, que eu entendo o seguinte, olha como que eu faço a leitura. O problema dele é que ele não bebia daquilo que o Senhor tinha providenciado para ele. Se você me perguntar, mas se Lutero morrer, não, se Wesley morresse naquela condição, ele estava perdido? Eu não vejo por aí. Eu acho que ele poderia estar até salvo, porque ele era sincero, ele cria em Cristo. O problema é que ele não usufruía da salvação, você sabe? Então, porque ele está apegado a outras coisas. Então, a salvação era para ele, mas ele não experimentava a libertação, ele não experimentava o perdão, ele não experimentava a graça. Então, ele ainda estava preso, embora ele olhasse para Cristo, mas ele não confiava única e tão somente nos méritos de Cristo. Então, julgar se ele está perdido, se ele está salvo nessa condição, é complexo, é difícil. Eu, do lado de fora, não me atrevo. Até tenho mais uma simpatia de que Deus, tão gracioso e misericordioso, se ele morresse naquela condição, se aquele barco afundasse, creio que ele estaria salvo, né? Porque ele era sincero, porque ele cria em Cristo. Só que o problema é que ele não cria em Cristo única é suficiente. Então, aí é que travava tudo. Aí é que eu acho que dava um maior tilt na cabeça dele. Então, tem gente que Cristo é para ele, mas ele não consegue usufruir, ele não tem essa confiança. Isso é complicado, porque a gente pode dizer, pelo menos ele está perdendo toda a graça, toda a bênção da salvação aqui, que o Senhor já propicia, né? A paz de Deus, a confiança. Tem muito cristão que a gente vê nesse nível aí, que precisa crescer na graça, no conhecimento do Senhor, crescer na fé, que ainda é muito inseguro, que ainda não aprendeu o que a graça de Deus é e tudo mais, né? Então, vejo meio por aí. Você queria Perfeito, saber obrigado. mais alguma outra coisa, Naval? Se tiver, pode falar. Na verdade, eu fiquei assim, confuso só com esse processo, né? Seria assim, a linha do tempo ali, né? Então, assim, ele vinha de uma doutrina anglicana, né? Onde ele entendeu dessa forma, É, e aí, quando ele tem esse encontro nesse culto, aí ele passa a desenvolver sim. a prática de espiritualidade, não sei se é assim que eu posso falar, mas tendo essa percepção de que as obras não eram o fator principal da justificação, né? Isto mesmo. E agora, aí, bicho, a minha pergunta aí, porque assim, Armínio, ele veio antes, né, bicho? Veio antes. Veio antes, mas Wesley resgata esses ensinos de Armínio, né, para fundamentar o metodismo. Sim, Wesley torna-se o maior porta-voz do arminianismo no mundo, né? Perfeito. Porque o que acontece? A igreja anglicana era mais calvinista, né? Tinha arminianos? Tinha também, mas a maioria era calvinista. Mesmo dentro do metodismo, você tinha os que eram calvinistas, né? Whitefield e Wesley, praticamente os pais, né, do metodismo, se dividiram exatamente por conta da questão da predestinação, né? Whitefield ficou de um lado, Wesley de outro, muita discussão. Bom, eu digo que morreram amigos, mas a coisa foi feia, entendeu? E, agora, só que o John Wesley, o metodismo que é o wesleyano, o metodismo wesleyano, ele cresceu absurdamente, né? Ele, 50 anos depois da morte de John Wesley,
1 em cada 3 americanos eram metodistas. Dá uma olhada nisso. Coisa Bom, louca. Louca. Lembra de John Wesley, que foi um fracasso como missionário nos Estados Unidos? Agora, os seus discípulos, os seus pastores, os seus missionários, os missionários metodistas, foram para os Estados Unidos e fizeram, sabe, uma obra de evangelização incrível, incrível. Quando você vê aqueles filmes dos pioneiros, aqueles reverendos de chapéu, de coisa, aquela... A maioria deles eram metodistas. Eles percorreram os Estados Unidos e fizeram, tanto que 1 em cada 3, então 1850, né, eu diria 60 anos, então, depois da morte de Wesley, basicamente, menos que isso um pouco, 1 em cada 3 americanos eram metodistas. Brinca com um negócio desse. Então, aí que o arminianismo ficou muito grande, né? Então, se você somasse basicamente assim, quase o número de católicos, batistas, não tinha Assembleia de Deus naquela época, presbiterianos, congregacionais e tal, anglicanos, dava o número de metodistas. Você pegava a lei, né? Fora aqueles que não tinham religião, que não estavam nem aí para nada, né? Mas era muito, muito significativo. Isso foi tremendo. Aí, mais adiante, mas surge o movimento pentecostal, né? Uns 50 anos depois, 50, 60 anos depois, surge o movimento pentecostal. Onde é que surge o movimento pentecostal? A Assembleia de Deus surge no contexto metodista, na Rua Azusa. O Seymour era um obreiro metodista que foi formado numa instituição por um líder metodista. Então, todo o movimento pentecostal nasce no contexto metodista, e tanto que eles chamavam, eu não sei se vocês conhecem bem essas histórias, mas é bem interessante. Eles, a princípio, da Assembleia de Deus, né, eles chamavam o batismo com o Espírito Santo de terceira obra da graça. Aí é um negócio assim, por quê? Porque eles eram do contexto metodista. Então eles diziam, primeira obra da graça seria a salvação. A segunda obra da graça, inteira santificação. A terceira obra da graça, uma confusão, quer dizer, um problema teológico, é claro, né? Isso aí não é para você imitar, seguir. É um pouco balaio de gato, mas é só para mostrar para vocês, né, que é isso, vem nesse eles contexto. tentavam resolver o pentecostalismo ali, uma definição, mas com esse fundamento metodista. Né? Metodista, era um fundamento metodista, né? É muito interessante se observar isso. Tanto é que os assembleanos adotaram, então, o arminianismo, né? E é por isso que o arminianismo hoje é, assim, amplamente maior. Até mesmo entre os batistas, né? Os batistas, na sua grande maioria, são arminianos e não calvinistas. Né? É muito interessante isso. Então, batistas, a maioria arminiana. Assembleia de Deus pentecostais, na sua ampla maioria, mas assim, quase totalidade, os metodistas. Aí dos metodistas vem os nazarenos, vem a Metodista Livre, vem Metodista Wesleyana, vem o Exército da Salvação, vem a Holiness, vem a Igreja de Deus, vem uma série de... a Evangelho Quadrangular, todas oriundas do metodismo. Então, o arminianismo tomou um vulto tremendo. E quem é o maior porta-voz dele? Quem é o maior culpado ou responsável por isso? John Wesley. Então, ele bebeu nessas águas, e aí eu acredito que ele se identificou mais com o arminianismo, né? Também porque o Armínio era muito da doutrina da graça, né? Então ele bebe muito dessas águas com o Armínio e tal, mas não é uma graça restritiva para um punhado de gente, é uma graça pelo mundo todo. Então, coração de Deus que ama todo mundo. Então, Wesley foi por aí. Legal, né? Perfeito, obrigado. Muito legal. Quem mais? Não, já está na hora, né? Vamos dar 10 minutos aqui de intervalo e a gente volta, para depois a gente seguir adiante. Até mais então, gente.